Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Nessa aula a gente vai falar sobre tratamento de erros e exceções na linguagem Python, que seria o nosso try except. Então, o que seria o try except e o que seriam tratamentos de erros e exceções? Quando a gente digita... Bem, vocês devem ter passado por pelo curso aí, vocês devem ter visto vários erros dispararem na tela quando a gente faz alguma coisa errada, né? Então isso seria um erro, né? E existem dois tipos principais de erro, que seria o erro de síntese e as exceções, né? E quais seriam as diferenças entre eles, né? Pode haver erros de síntese dentro das exceções também, mas assim, um erro de síntese é quando a gente digita alguma coisa que o interpretador, né, que a nossa linguagem, ela não vai entender. Então é algo que não seria próprio da linguagem, né? Então pode ser um erro de digitação, pode ser algum comando que não esteja de acordo com as regras da linguagem, né? A gente pode digitar os comandos corretamente, sem nenhum erro de digitação, porém aquele comando não faz sentido para a linguagem. Então, por exemplo, aqui, se eu vou digitar aqui um comando que não faça sentido, né? Vou pegar aqui, ó, while true, né? E vou botar aqui um print qualquer. Então esse é um comando que para o Python não vai fazer sentido nenhum. Então se eu tentar executar ele vai me disparar um erro que vai dizer aqui, ó, erro de síntese. E isso é simples de corrigir, né? O Python vai dizer em qual linha que deu o problema ali, eu vou corrigir o meu código e vou seguir, né? Porém, existem alguns erros que eu digito, o meu código está perfeitamente correto, ele vai executar dentro das condições que eu determinei, porém, se eu fizer algo fora daquele contexto, ele vai me disparar um erro. Então, seria uma exceção. O código está correto, ele está executando aquilo que eu solicitei para ele, porém, se eu fizer algo inesperado, ou se o usuário digitar algo que o programa não espera, ele vai acusar um erro. Então, isso seria uma exceção. E isso pode ocasionar desde o programa continuar, mas com aquele erro ali e disparar um erro, algo simples para o usuário e o programa continuar funcionando, como o programa parar inesperadamente, trancar e o usuário não conseguir seguir adiante dentro do programa solicitado, tendo que encerrar o programa e executar ele novamente. Então, para a gente poder tratar isso, no Python existe o try except, que são como se fossem condicionais para tratamento de erros e exceções. Então seria como o nosso if e o nosso else, só que exatamente ele é específico para tratamento de exceções. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar uma variável aqui chamada número, vou dizer que ela é um inteiro, um número inteiro, e vou botar aqui dentro dela um input. Então o nosso programa aqui vai pedir para o usuário digitar um número. E na segunda linha desse nosso pequeno programinha, ele vai printar o número. Programa super simples. Então vou botar ele para executar aqui. Vou digitar o número e ele vai printar nosso número. Então o nosso programa executou perfeitamente. Agora vamos supor que eu vou executar o programa e o usuário, em vez de digitar um número, ele digita uma letra ali, né, que é uma string para o nosso sistema, ou digite qualquer outra coisa que não seja um número inteiro. Pode digitar lá um 10.1, lá, um número flutuante. No momento que eu executar, ele vai me disparar um erro. Então aqui ele vai dar o erro aqui, vai avisar ali no nosso console ali, e o programa simplesmente não vai executar, porque não foi previsto que o usuário fizesse isso. Então, para realizar essas previsões, né, de exceções, existe o try except. Então eu vou pegar aqui nosso try, vou pegar o nosso bloco de código que a gente quer que o usuário execute e vou colocar ele dentro do try. E vou criar uma exceção para isso. Então nessa exceção eu vou botar aqui um print. Tá aqui character
inválido. Então o que ele vai fazer? Sempre quando tiver um bloco try except, ele vai executar primeiro esse código dentro do try, vai esperar que ele faça o que eu quero. Então eu vou digitar um número, ele executando esse código, não dando nenhum erro, ele simplesmente vai fazer aquilo que eu pedi. Caso faça algo inesperado, ele vai pular desse bloco try e vai para o except. Então ele vai botar aqui o nosso print que a gente pediu. Então esse aqui é uma condição em que qualquer tipo de erro ele vai pegar dentro desse bloco except, né? Então isso seria a forma mais simples de usar o try except e talvez a menos recomendada, porque isso aí ele pode esconder várias situações e eu não vou saber qual é o tipo de problema que eu estou tendo naquele programa. Ele simplesmente está deixando o programa executar, mas eu não sei o que está acontecendo. Então vamos supor que eu vou criar um exemplo aqui. Então vou pegar uma variável aqui, a igual a 10 dividido por 0. Todos nós sabemos que não podemos fazer a divisão por 0, então o programa não vai entender isso aí e vai disparar um erro. Então aqui, ó, divisão por 0. Ele deu aqui um erro. Então digamos que eu vou pegar e dentro do meu programa aqui eu tenho essa situação aqui. O nosso except ele pode ser tratado e deve especificamente por um tipo de situação. Então eu vou pegar aqui, ó, esse zero division error. Então eu posso pegar o tipo de erro aqui e colocar dentro do except. E o que vai acontecer? No momento que eu executar o programa, ele vai ver que essa variável a está gerando um erro e já vai cair direto no nosso except. Outra coisa que a gente pode fazer também é fazer o nosso erro ser impresso, né? Então ele vai criar uma variável para aquele erro. Então vou fazer aqui, vou criar uma variável erro e vou pedir para ele printar, por exemplo, essa variável. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai printar o próprio erro do except. Então eu poderia usar isso de diversas formas. Por exemplo, eu posso no lugar do print aqui eu poderia usar essa variável erro para ele gerar um log dentro do meu programa lá, ou dentro de um arquivo txt, mostrando para mim esse erro, para que o desenvolvedor lá, o pessoal do suporte do programa possa saber onde aconteceu isso. E dentro desse bloco except eu poderia botar aqui tipo uma mensagem amigável para o usuário aparecer lá dentro do programa, lá uma caixinha de texto lá que avise algo específico para contatar o suporte porque aconteceu tal erro. Então eu posso fazer várias abordagens aqui dentro de um erro específico e posso também criar outra exceção, por exemplo. Então eu posso também pegar, por exemplo, e criar vários excepts dentro do try, então, dependendo das coisas que podem acontecer. Então vamos dizer aqui que caso aconteça esse problema aqui da divisão por 0, ele vai entrar nesse except. Caso aconteça outro tipo de erro de valor, ele vai entrar em outro except. Então eu poderia colocar N condições. Então vou botar aqui... vou pegar esse print aqui do caráter inválido, por exemplo, e vou botar aqui no nosso segundo except. Vou tirar fora essa variável a e vou rodar nosso programa. Então digamos que eu vou digitar aqui um caráter errado, ele vai cair aqui no nosso segundo except. E não vai cair aqui porque não aconteceu nenhuma divisão por 0. Então a gente pode trabalhar de várias formas dentro do nosso try except. Esse aqui é um exemplo mais simples, então é sempre recomendado a gente não usar o except simples, porque
a gente nunca vai saber exatamente o que está acontecendo, e daí vai precisar ter mais trabalho do desenvolvimento posteriormente para tratar esse erro, se a gente não tentar adivinhar antes o que pode acontecer, né? Então cabe uma boa análise. Claro, né, se não tem outra saída e às vezes para resolver rapidamente um problema a gente acaba utilizando do except simples, mas daí a gente sabe que ele vai pegar qualquer exceção e vai jogar dentro daquele bloco. Se a gente sabe mais ou menos o que pode acontecer dentro do nosso código, além da situação ideal que seria, né, quanto melhor, né? Então seria isso em relação aos nossos tratamentos de erros e exceções. E qualquer dúvida vocês vão comentando ali nos posts. Só queria fazer mais um comentário a respeito da aula anterior que a gente falou sobre os comentários. E um inscrito perguntou para mim a respeito das aspas triplas, né? Eu acho que eu não comentei sobre os tipos, né? Que as aspas triplas nos comentários, elas podem ser tanto simples quanto duplas. E não somente em comentários, elas podem ser usadas também em situações em que a gente tem uma variável, por exemplo. Vou pegar uma variável qualquer. Essa variável, ela dentro da string dela, ela tem valores que utilizam aspas, por exemplo. Então, se eu botar 3 aspas simples, eu posso utilizar as aspas duplas à vontade dentro da minha variável aqui, que eu vou conseguir imprimir essa variável com as aspas dentro dela sem problema. E vice-versa também, eu posso usar as aspas duplas aqui para utilizar aspas simples. E daí quando eu utilizo 3 aspas, eu consigo utilizar as outras aspas de uma forma mais adequada. Então vocês podem ver que dentro das aspas triplas aqui, né, que podem ser tanto simples quanto duplas, eu consigo utilizar um número variado de aspas. E isso serve muito também quando a gente vai fazer algum select de banco de dados ou quando a gente trabalha com CRUD, que é muito interessante também na parte de trabalho com banco de dados, a gente utilizar variáveis com aspas triplas, que daí a gente consegue inserir um grande número de informações assim das mais variadas. Então seria isso, esse pequeno comentário a respeito da aula anterior. Qualquer dúvida vocês vão postando lá nos comentários. Até a próxima aula aí, pessoal.